E aí, galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Fisioterapista. Para o fisioterapista de hoje, estou indo buscar meu amigo Rodrigo Daminello, fisioterapeuta, professor, pesquisador, que vai conversar com a gente hoje sobre a reabilitação metabólica. Bom, meu nome é Rodrigo, eu sou fisioterapeuta, tenho a honra de ser amigo do Ivens, sou professor há bastante tempo de fisioterapia na área cardiorrespiratória, né? Atualmente sou professor lá da Faculdade de Medicina do ABC, hoje o Centro Universitário de Saúde do ABC, e sou orientador do programa de pós-graduação, né, de doutorado e mestrado lá da faculdade. Cara, reabilitação metabólica, se a gente for pegar uma definição aí, né, de livro que não existe, só existe praticamente o que eu tentei escrever um pouquinho, quase um plágio da definição de reabilitação cardíaca, né? Então, são ações não farmacológicas, não medicamentosas, que visam a melhora, né, melhorar a condição física, social e psicológica de portadores de doenças metabólicas. O que a gente tem hoje? Qual que é a frequência? Quantas vezes por semana esse cara vai fazer a reabilitação? E quanto tempo de sessão, geralmente? No Brasil? No Brasil, mal, né? Esquece a pergunta. O ideal são de duas. Na verdade, entra a recomendação, geralmente a recomendação da Organização Mundial de Saúde para exercício, né? Então, aquelas tais 150 horas lá, semanais, tal. Mas de uma forma geral, eles fariam de 2 a 3 vezes por semana, né? A sessão, que dura em torno de 1 hora e 20. Tá bom? Porque o que acontece? Por que em torno de? Porque naqueles 3 momentos que eu falei, a gente pode dividir esses momentos assim. Eu posso pegar ali 5 minutos de aquecimento, trabalhar com 40, 50 minutos da parte principal, pensando que da parte aeróbica você vai trabalhar com 25, 30, né? E aí vão sobrar 10, 15 minutos para desaceleração. Você vai trabalhar num modo de 1 hora mais ou menos como esse, tá bom? Se você tem tempo, se você... o ideal, na minha opinião, é trabalhar perto de 1 hora e 20. Porque aí você tem ali perto de 10 minutos para aquecimento, e aí você consegue trabalhar de uma forma um pouco mais ampla. Aí você tem 50, 60 minutos da parte principal, deixando os tais 30 minutos ali para o aeróbio. Aí a gente não falou do resistido ainda, mas você tem um tempo maior para trabalhar grupo muscular, né? Da parte resistida, de força. E aí tem um tempo também um pouquinho maior para desaceleração e tudo mais, que dá para você, né, entrar em outras técnicas. Até a definição fala, né, até de questões sociais, né, melhora social e tal. Até na questão de trabalhar, né, esse paciente de uma forma em grupo, socializar e tudo mais, né. A parte resistida, ela é a parte com menos evidência, tá? Difícil trabalhar quando você pega trabalhos bons que isolam, né? Um grupo vai fazer aeróbio, outro vai fazer aeróbio resistido, outro vai fazer só resistido. Esse grupo aqui nunca dá muito certo, né? Quando a gente vai querer enxergar os desfechos relacionados à doença, né? Então, hipertensão arteriosistêmica, pressão baixa, diminuir. Dislipidemia, caiu, triglicérides, sei lá, tá bom? Então, o trabalho resistido isolado não tem evidência isoladamente, tá? Mas assim, é longe de não indicar, né? Porque todo mundo deveria fazer treino resistido nessa vida. Exatamente. Então, assim, aumento de capilaridade, angiogênese, tem um monte de questões relacionadas ao exercício resistido que dispensam algumas questões vinculadas à divisão de grupos de um trabalho, tá bom? Isso é comprovado, isso é científico, tá tudo certo. O que eu quero dizer é que quando a gente isola para uma doença metabólica só o resistido, a gente não tem uma evidência muito importante. Agora, só a questão de aumento de massa muscular e aumento de massa muscular está ligado ao aumento do metabolismo, você já, pronto, já é justificativa, mais que justificativa, né? Lembrando que a gente está falando basicamente
eu não falei lá atrás, mas nós estamos falando de sobrepeso, de obesidade, de síndrome metabólica de uma forma geral, né? Então, assim, só a troca de massa gorda, né, de uma certa forma, e aumenta o metabolismo porque você tem mais massa muscular, isso já traz benefício. Tudo bem? Então, não dá para ficar brigando muito com os trabalhos também em relação a quando separam os grupos, tá? Mas a constituição do atendimento passa pela prescrição do exercício resistido. A prescrição do exercício resistido ainda também não é precária, mas assim, não tem muito teste, muita coisa para melhorar muito isso. Quando tem, é muito sofisticado, você não vai ter no dia a dia, né? Então a gente fica ali basicamente no teste de uma repetição máxima, prescrição perto da porcentagem em cima daquilo, né? Variando, tem trabalho tentando mostrar variações de repetição em relação a séries, né? Então, para uma certa doença seria interessante trabalhar com 10, 12 repetições, com uma carga um pouco menor. Melhor trabalhar com 70% de um RM, mas trabalhar com 8 repetições, tudo mais. Existem essas discussões, mas longe de não prescrever o exercício resistido, eu não tenho dúvida disso, né? Então, eu acho que com isso tá bem estabelecido, né? O que não tá, é o que você falou, que não está estabelecido, não dá para eu... Quando eu fui escrever o livro, né? O meu sonho, quando eu comecei a escrever o livro, era assim: a última página de cada capítulo, né, era falar, olha, prescrever, essa é a porcentagem de treino para isso, final, fazer uma tabela final, né? Esse é o meu sonho, era o meu sonho, né? E eu falei, putz, não vou conseguir fechar isso, né? Porque não está indo. E o engraçado é que eu escrevi o livro em 2013, né? De 2013 para cá, se você fizer essa busca na PubMed, o negócio fez apareceram até coisas que não apareciam tanto naquela época, né? O exemplo disso tem um monte de publicação hoje saindo com os treinos de alta intensidade, né? Então você fala, caramba, né? Então, será que o treino intercalado com alta intensidade é a chave, né, para alguns desses tipos de pacientes? Parece hoje que está caminhando para, né? Um grande espaço. Eu falo que isso parece novidade, mas não é, né? Porque se você for pegar doente pulmonar lá atrás, de reabilitação pulmonar clássica, quando você não consegue deixar o DPOC lá muito tempo na esteira, você já fazia intervalado muito tempo. A gente não fazia de alta intensidade, mas tentava fazer alguma coisa. Então, hoje, isso cresceu. Eu estou com uma aluna de doutorado, a gente está fazendo dois grupos, com um fazendo alta intensidade, e a gente já fez a estatística do trabalho dela, já tem diferença entre glicérides e tal. Você fala, caramba, tem alguma coisinha acontece aqui, entendeu? Então, mas assim, a gente entra amanhã na literatura e, cara, aparece um cara mostrando uma coisa. Então, é muito gostoso. Pegando um gancho que você deu aí agora, como que é a avaliação desse cara? Porque tradicionalmente para fisioterapia, a funcionalidade e o que isso impacta para o doente sempre foi talvez o mais importante. Sim. Por exemplo, para o cara que é cardiopata, pneumopata, isso para a gente é muito claro, que ele vai perdendo funcionalidade por conta da doença, e a reabilitação traz isso de volta para ele. Para esse cara metabólico, talvez isso não seja uma relação tão direta assim. Então, para esse cara, o que é mais importante? É funcionalidade, o que me parece que à primeira vista ele não perde tão rápido, não é tão importante, ou é o exame de sangue do cara? Então, o que é mais importante para esse doente? Cara, perfeito, a sua frase é perfeita. Esse é um cara diferenciado também por causa disso. Eu costumo brincar, e eu sempre falo dos alunos, porque foi meu dia a dia por anos, né? É meu dia a dia. Assim, numa anamnese, né, na ficha lá de avaliação, começa lá na anamnese, a história, né, como qualquer ficha clássica, qualquer avaliação clássica, e toda avaliação clássica inicial, ou ali na primeira, às vezes a primeira coisa é a queixa principal, né? E se eu for pegar um paciente que é bem isolado, né, doença bem isolada, diabetes total,
o aluno pergunta lá qual é a queixa principal, o cara vai falar, puta, dói pra caramba minhas costas, né? Puta, meu joelho dói pra caramba. Porque nós estamos falando de doença cardiovascular de uma forma geral, metabólica, e são doenças silenciosas, são doenças que o cara nem pensou em ir lá por conta daquilo. Muitas Entendeu? vezes descobriu sem querer, fazer um exame de rotina. Exatamente. Né? Então, esse é um ponto das doenças cardiovasculares de uma forma geral, né? Mas em metabólicas pior ainda, né? Putz, um dislipidêmico, o que ele sente? Nada, né? Essa história que hipertenso sente dor de cabeça, putz, eu sinto dor de cabeça, você, né? Então, assim, isso é muito livro. Então, você entra num ponto fundamental. A funcionalidade desse paciente, de uma certa forma, se nós não estivermos falando de um cara que tem um monte de coisa junto, né? Ela não é muito alterada. Esses caras não vêm com esta queixa, né? Então, o que sobra para nós como recurso para a ciência, né, para trabalhos e para mostrar para ele são os exames, né? Então, o colesterol total em frações por dislipidêmico, a hemoglobina glicada para o diabético de uma forma geral, né? Assim, falando mais amplo, a glicemia de jejum não é um parâmetro muito bom para avaliar isso. Os trabalhos que têm usado glicemia só para avaliar ação, desfecho, né, não são muito legais, tem muita variação. A hemoglobina glicada é um pouquinho mais fechado. Os hipertensos da pressão arterial, né, e assim por diante. Temos marcadores novos, não, mas temos marcadores que têm se falado? Tem, mas eles estão muito mais no campo ainda da ciência do que lá na clínica, né? Então, existem marcadores inflamatórios hoje, eu tenho um trabalho lá na faculdade que a gente está trabalhando com obeso na ebiatria, né, adolescentes. Então a gente tem feito marcadores de interleucina, TNF, alfa, um monte de coisa, pensando em marcadores inflamatórios, né? Mas lá no nosso dia a dia são os exames, né? A funcionalidade em si, ela, para o paciente especificamente da reabilitação metabólica, se for só específico, a gente não tem muito, mas nós fazemos, né? Por exemplo, teste de caminhada de 6 minutos, fazemos. Não tenho espaço para fazer teste de caminhada, posso usar teste de degrau, shuttle, sei lá, pode usar, né? Existem uns trabalhos bem legais hoje em dia, que eles estão, eu não sei se você já deu uma olhada nisso, eles estão tentando mostrar que em alguns momentos o P, né, a significância de um trabalho não é tão importante quanto o grau de função, a porcentagem de que você ganha de alguma coisa. Tem um trabalho de teste de caminhada feito em ciência cardíaca muito interessante sobre isso, em transplantado, né? Que de uma certa forma às vezes você não tem, quando você vai comparar grupos ou comparar ele com ele mesmo, né? Às vezes você não tem um P significativo, né? Um nível de significância no trabalho, mas a porcentagem do que ele ganhou funcionalmente é muito importante. Mas isso é uma outra conversa, né? A gente precisa acreditar pelo menos ainda na evidência, na estatística e tudo mais. Mas tem muita gente estudando isso. Eu comecei a estudar um pouquinho isso porque isso nos interessa muito, né? Às vezes você tem uma melhora, nós, de uma certa forma que clínicos, né? Às vezes assim, a gente vê melhora, mas isso não se reflete no número, né, da estatística. Então, se tem discutido isso um pouco em ciência, mas, por enquanto, vamos trabalhar com a estatística e vamos ficar na estatística, né? Então, para a gente tentar visualizar isso melhor, para o cara, provavelmente ele não vai ter perda de função, mas isso obviamente é importante, que envolve treino, né, exercício, então é legal avaliar mesmo assim. E o principal para o cara vai depender da doença dele, qual que é o exame marcador daquela doença. Isso. E aí, pensando nisso, qual que é o efeito então da reabilitação metabólica?
tanto agudamente quanto cronicamente, que talvez seja o mais importante. Quando a gente fala de efeitos do exercício, a gente pode, né, qualquer livro de fisiologia do exercício, vocês vão encontrar aí capítulos divididos em efeitos agudos e efeitos subagudos, se for caso, e crônicos, né? Efeitos crônicos basicamente são as adaptações ao exercício, né? Isso vai depender, obviamente, de cada doente, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de pacientes com hipertensão arterial sistêmica, a gente tem evidências, né, obviamente, de diminuição dessa pressão arterial por vários mecanismos metabólicos, tá bom? Angiogênese, liberação de óxido nítrico, tem muito estudo mostrando, falando sobre isso hoje, né? Existe a minha linha de pesquisa, de uma certa forma, tem muito trabalho, eu estudo muito isso, que é a ação no sistema nervoso autônomo, né? A minha linha de pesquisa é em variabilidade de frequência cardíaca. Na verdade, eu uso um aparelho, né, um polar, para mensurar o tempo entre uma onda R e outra onda R, e isso por contas com cálculos matemáticos, com algumas continhas ali, eles nos mostra basicamente a modulação autonômica simpática e parasimpática, né? Então sabe-se que hiperreatividade simpática tem relação com o prognóstico ruim de doenças cardiovasculares, né? E isso sabe-se também que o exercício muda drasticamente, né? Efeito barorreceptor e tudo mais. Então, os efeitos vinculados ao sistema nervoso autônomo, eles são muito estudados, é minha linha de pesquisa, trabalho com isso e é fascinante, tá bom? Para pacientes dislipidêmicos, nós temos assim, sempre se pensou, né, fazer exercício diminuir o colesterol. Não é bem assim, né? Na verdade, a gente tem evidências muito boas do aumento do HDL, né? Então, HDL, lembrando, a lipoproteína que é um protetor cardiovascular, então é bom você ter ela alta, né? Então parece que o exercício aumenta isso. Agora, a diminuição do LDL e tal, não parece. É melhor a gente sair da ideia do exercício e voltar lá no no interdisciplinar e falar com a nutricionista, quando o cara entra para reabilitação, que ele começa a fazer exercício, isso dispara outras coisas que vão acabar levando para esse caminho, então, né? mas aí que é isso que é o legal da ciência, né? Porque isso é o que é o tal do viés de trabalho, né? Quando às vezes você pega um trabalho lá, você vê a pessoa vem empolgada, olha, os caras fizeram isso, tal, mas pô, o cara tá vendo só lá que o cara fez exercício, mas na verdade o cara entrou num centro, tá fazendo dieta, parou de comer não sei o que, tá se socializando e tal. Realmente uma mudança de vida. Então, aí que tá, é a palavra-chave. Ele fez toda uma mudança de vida, de hábito de vida, que não dá pra falar que foi exercício, né? E aí quando começaram a fazer trabalhos separando grupos, você vai fazer dieta, mais exercício, dieta e tal, aí virou, opa, cada um tem seu papel. Calma aí que o LDL não é bem assim, né? Então, para os dislipidêmicos a gente tem a ideia, não só para o dislipidêmico, né, mas de uma forma geral, dividindo doenças, a gente tem aumento do HDL. Para os pacientes diabéticos, que eu acho que é um dos papéis talvez mais importantes aí, é a questão da resistência à insulina, né, da melhora dessa sensibilidade à insulina, né? Na verdade, parece que o exercício traz, por alguns mecanismos de receptores ali, uma melhora na sensibilidade à insulina. Isso faz com que a melhora desses caras sejam muito evidente, é muito legal de ver, né? Lembrando que, né, se a gente for citar a palavra síndrome metabólica aqui, aí complica tudo de novo, né? Porque quando a gente está falando de síndrome metabólica, a gente está falando basicamente de 5 critérios. Se você tiver 3 deles, você tem síndrome metabólica, né? Dentro de alguns critérios, esse é um dos mais aceitos. A gente está falando basicamente de hipertensão arterial, junto com aumento de circunferência abdominal, que é obesidade, ou sobrepeso, ou o que for, né? E estamos falando de triglicérides, HDL e resistência à insulina. De novo, a gente jogou por um pacote
de um monte de gente, de um monte de coisa juntos, né? Então, putz, é isso que mais cresce no Brasil, né? No Brasil, no mundo. Então, de novo, é super complicado quando eu sempre brinco, assim, eu adoro ciência, sou pesquisador, sou cientista e falo que eu não sei se eu vou conseguir fazer um dia delinear um trabalho bonito de síndrome metabólica, né? Porque ciência a gente quer o quê? A gente quer homogeneizar um grupo. E como que eu faço homogeneização de um grupo que tem tudo isso? Eu falo o que melhorou o que, né? Então, a minha opinião é que é super complicado trabalhar com isso. Mas essas são as questões principais. Agora, tem outras que a gente acaba até não falando tanto assim, mas, putz, eu tenho um capítulo no livro falando só disso. Por exemplo, depressão. Entendeu? Então, existe evidência científica certinha, bonitinha, sobre exercício e depressão, diminuição da depressão, o uso menor de medicamentos e tudo mais, né? De novo, a gente não sabe se é porque o cara faz exercício, encontra as pessoas, socializa, tudo certo, mas eles melhoram. Então, tem vários aspectos dentro da interdisciplinaridade que elas, nossa, são fantásticas de enxergar, de ver e tudo mais. E o cara que está escutando aí, e aí ele viu que o pai dele se encaixa nesses critérios, o tio dele se encaixa nesse critério, ou ele mesmo é o cara que se encaixa no critério. Tá. Onde que ele vai hoje atrás da reabilitação metabólica? Como que ele começa esse processo? Qual que é esse caminho para ele hoje e onde encontrar? Eu faço o desafio, joguem no Google, né? Se você jogar reabilitação metabólica no Google, o que acontece? Eu fico muito feliz porque eu acho que eu participei um pouco desse processo, tá bom? De verdade, eu me sinto muito bem quando eu falo disso, porque de uma certa forma eu fiz isso, lá na época comecei a pesquisar e não achava isso, né? É como você falou, não tem. Hoje, se você jogar no Google e procurar com esse nome, você vai ver que os setores dos grandes hospitais, por exemplo, de São Paulo, eles mudaram o nome. Né? Eu coloquei ontem no Google, Sírio, apareceu HCore e Einstein. É isso aí. Sírio, HCore e Einstein. E eles mudaram o nome. Se a gente pudesse ver a história deles, eles estavam lá reabilitação cardíaca, cardiovascular, sei lá. Hoje aparece a palavra metabólica, né? Eu acho isso fantástico, na verdade. Mas é isso. É exatamente isso. Se você jogar no Google essa palavra, é o que eu brinco. Vai aparecer o meu site e vai aparecer HCore, Sírio e Einstein, né? Vão aparecer depois alguns setores de faculdades, né? Então, tem PUC, tem algumas coisas que aparecem ali, mas basicamente é muito pouco. Isso é um grande problema do nosso assunto, né? Se a gente for falar disso, complica, porque a gente está falando de saúde pública, está falando de um monte de coisa que realmente é super complicado de pensar. Quando eu fiz a entrevista com o professor Celso, a gente falou sobre reabilitação pulmonar. Sim. E acho que cai no mesmo problema. A reabilitação pulmonar, que já é feita há mais tempo, onde teoricamente a gente já tem uma educação grande sobre o assunto, os mais interessados, que são os pacientes, ainda não sabem, não conhecem, não entendem. Para reabilitação metabólica, então imagino que o problema seja um pouco maior. Não, muito pior, porque você pensa assim, eu conheço o professor Celso, adoro ele, vi a entrevista, adorei a entrevista, e ele é muito louco, porque a gente está falando do paciente, às vezes, do POC, que sente falta de ar, né? Tem lá dispneia, usa oxigênio, deixa de então andar. o cara, funcionalmente, o cara piorou, então ele vai buscar alguma coisa. Agora, esse paciente que a gente está falando hoje, nosso buraco é muito mais embaixo. É um negócio que você fala, cara, esse cara nunca vai chegar lá. Porque ele nem entende que ele precisa. Exatamente. Atrás, né? Mas aí que tá. Então, nós temos vários problemas aqui. Um é que, tudo bem, ele não entende, mas talvez não seja culpa dele. Né? Assim, Sim. É super difícil. Informação em saúde é uma coisa difícil já. Né? A gente já tem problemas dentro nós que somos da área de saúde, né? Visto vacina, que está um grande problema aqui. Até o que parece óbvio. Então, você imagina se vacina é uma
uma coisa, imagina o que nós estamos falando aqui, né? Agora, nós temos questões piores aí envolvidas, né? Quando a gente pensa em saúde pública, né? E aí pensando já, né, viajando um pouco no que eu penso, hein? Quando a gente está pensando em saúde de coletividade, saúde pública e tudo mais, cara, ou os nossos representantes começam a pensar realmente em coletividade, quando a gente fala de saúde, ou você pensa em fazer alguma coisa que vai dar mais voto para a reeleição, entendeu? Então não tem jeito. Quando a gente está falando de prevenção, já é muito difícil falar no Brasil, né? Existe um dado muito legal sobre isso, né? Existe uma unidade, né, que eles usam, que pessoas de gestão, né, de saúde pública usam, que são vida salva por ano, né? VSA. Para você ter uma vida salva com reabilitação, de uma forma geral, isso foi feito para a parte cardíaca e tal, dá $4.900 mais ou menos anuais. Se você fazer uma intervenção percutânea coronariana, isso dá perto de $129 mil. Então, assim, cara, se não quer pensar como coletividade, pensa como administrador, como gestor, como financeiro, sei lá, entendeu? Não tem, a conta não fecha. Para qualquer lado que você olhar. Para qualquer lado, cara, o que você quiser fazer de conta, não tem sentido. Só que, qual é o grande lance político da coisa? Que isso não aparece, né? Você vai abrir 2, 3 centros de reabilitação pública, sei lá. É muito mais difícil de mostrar que mostrar um pronto-socorro. Né? Exato, exatamente. Então, putz, se nós formos filosofar sobre isso, aí acaba o ânimo. Então vamos filosofar para outra coisa. Você já viu o quadro da Globo, né? O Brasil que eu quero. Então, diante de tudo isso aí que a gente falou, essa evolução toda, o que você espera para o futuro da reabilitação metabólica? O que você imagina aí? O que você gostaria? Bom, primeiro que... Pergunta difícil essa. Essa você não pôs no script. Essa surpresa. Bom, primeiro a gente sonha, né, com um país melhor e obviamente que com isso tem a saúde, né, envolvida. Então a gente sempre sonha com que as pessoas que nos representam apareçam, né, mostrem um carinho pelas pessoas e que isso se reflita em ações realmente de coletividade. E como eu falei há pouco, e não para se reeleger ou para expor o nome na placa, entendeu? Com isso, o sonho é que apareçam, né, esses setores, que eles sejam reconhecidos, que é engraçado falar disso porque assim, você não vê setor aberto em uma clínica que tenha isso certinho, porque não anda, né? Então, esse é um dos sonhos. Um outro sonho, como eu tenho o viés da questão da ciência, é que a gente consiga fazer ciência, tenha dinheiro para... A gente faz mágica com ciência no Brasil e trabalhar com... Não dá para competir com alguns trabalhos, né, que são publicados aí fora. Os caras têm muita verba, muito paciente, muita coisa. E isso, né, você vai comparar o seu grupo de 1000 pessoas lá, né? Você pega publicações no New England, que os caras têm 5.000 sujeitos, você fala, caramba, como você consegue fazer um negócio desse? Então, meu sonho é esse, né? Porque eu amo ciência e queria conseguir viver disso no Brasil. É difícil, mas a gente tá na luta. Muito bom. Cara, para quem quiser saber mais ou para quem quiser te encontrar, como que as pessoas fazem? Bom, eu tenho o meu e-mail institucional, rodrigo.raimundo@fmabc.br, né, Faculdade de Medicina ABC. Eu fico lá na Faculdade de Medicina ABC, hoje o Centro Universitário de Saúde ABC. Fico lá no prédio da pós-graduação. A porta é aberta, de verdade. Você aparecer lá sem marcar, só me encontrar.
para discutir ciência, para discutir trabalhos, para fazer tudo isso. Eu tenho o site, né, o www.reabilitaçãometabólica.com.br. Ele faz um tempinho que eu não tenho atualizado ele, por conta de muita coisa lá da pós-graduação, mas ele é um canal. O Facebook, eu abri um Instagram esses dias, tá lá, eu nem sei mexer direito, mas eu abri. Mas o Facebook também, tá tudo certo. Tá joia. Vou deixar aí, já deve estar aparecendo tudo na tela aí já, essa altura já. Cara, valeu. Muito obrigado mesmo aí. Obrigado a você, por cara. tudo, Obrigado por mesmo. ter passado aí pra gente as informações aí. Imagina. Acho que deu pra gente aprender bastante coisas aí sobre a reabilitação metabólica. Talvez muita gente que nem tinha escutado o termo, né, reabilitação metabólica. Valeu mesmo, brigadão aí, viu? Obrigado você e parabéns, tá? Você é um cara que deveria ganhar uma medalha aí, né? Eu acho que o trabalho que você tem feito pela fisioterapia, por pegar isso no coração, no peito, bater no peito, te conhecer lá no hospital, cara, é louvável, tá bom? Cada um dá sua contribuição, né? Quando você tá lá dando sangue na pesquisa, a gente Não, vai mostrando as não pesquisas. é assim, não. Você acabou de publicar um artigo lindo aí com o Adriano e tudo mais. Lindo, lindo, lindo. Parabéns pra vocês, tá bom? Valeu, cara. Obrigadão. Galera, é isso aí. Até a próxima.